Buongiorno! Eu sou Vinícius Sainz e estamos aqui com mais um vídeo nesse canal, Filhos da Itália. Hoje nós vamos abordar o tema antenato, árvore genealógica e relato familiar. Fica comigo. Ciao bella, ciao, 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 da mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. E aí pessoal, ficou curioso do chapéu? Já vamos falar sobre ele. Então, vamos começar o nosso vídeo falando um pouquinho sobre a árvore genealógica. A árvore genealógica, como vocês sabem, nada mais é do que a origem da nossa família, né? Avô, mãe, você, se tiver filho, seu filho, essa é toda a árvore genealógica. Casou com quem, se divorciou, quando foi o óbito, tudo isso são registros da nossa família, né, que ficam, eles não somam, esses registros eles existem, independente da quantidade de tempo. Ah, mas ele morreu em 1700, existe, né? Mesmo que seja num livro e não uma certidão como a gente conhece hoje em dia, ele existe. Então hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês como é que foram os relatos da minha família a respeito dos meus antepassados, a respeito do meu antenato. Antenato, Vinícius? O que é antenato? Antenato é o italiano, justamente dito, né? Quando ele veio da Itália para cá, a gente nomeou como antenato, que é como se fosse um antepassado italiano. Bom, conseguimos essa linda árvore para conseguirmos explicar e ilustrar um pouco melhor a minha árvore genealógica. Aqui no topo nós temos Savério Violante, meu trisavô, e logo abaixo a filha dele, Hortência Violante Sanches, minha bisavó. Filho dela, Roberto Sanches, meu avô. Um pouco abaixo, Mistia Roberta Sanches, a minha mãe. Ali, já chegando na base, Vinícius Roberto Sanches Siqueira, sou o requerente, e o meu filho, Heitor Croft Sanches. O meu antenato, ele veio, né, ele veio da Itália, e eu preciso descobrir como provar que ele veio da Itália. É como se fosse um advogado, um detetive, né? Nós precisamos descobrir exatamente onde estão essas certidões perdidas, em qual cartório, inclusive na Itália. Descobrindo isso tudo, nós provamos a nossa descendência. É fácil? Não. Nem um pouquinho. Não é fácil. Mas a gente consegue descobrir com muita determinação. Então, meu filho, ela era muito boa, mas eu conheci ela muito pouco, porque eu era muito nova. Hortência, uma santa. Ah, que saudade dela. Mas eu não tive muito contato, logo fomos para Nova Iguaçu. Então, não. Quem? O italiano? Não conheci, não. Ele veio da Itália, eu tenho certeza. Se não foi da Itália, foi da Itália Menor. Existe Itália Menor? Ele veio da Calábria, daquela região lá sei lá, foi o que eles falavam lá. Então, perguntei várias vezes, várias coisas à minha avó para poder estar tentando descobrir um pouco mais. E cheguei num lugar chamado Calábria. E fui procurar quantos Violante, que é o nome dele, o sobrenome dele, tinham naquela região. Tinha bastante. Até comecei uma pesquisa através de um site chamado Family Search, e nós vamos falar sobre ele num outro momento. E lá você consegue algumas informações privilegiadas, como datas, nomes e sobrenomes, nome de pai, nome de mãe. É claro, não é certo, mas a gente busca para tentar. Cheguei a ver mais de 600 páginas, né, seguidas, porque algumas você digita o nome e aparece, outras você tem que procurar página por página, e aí que muita gente desiste, porque é complicado, não é fácil, mas é divertido. É divertido porque quanto mais você acha, mais você quer procurar. Então, através dos relatos da minha avó, eu acabei chegando em alguns nomes. Isso foi muito importante. O local mesmo não serviu exatamente de nada, ela mais me atrapalhou do que me ajudou. Mas foi de boa vontade. Mas mesmo assim, esse lugar, não tive nenhum parente lá. Voltando a falar um pouquinho de antenato, o meu e o de muitas pessoas, né, vieram da Itália e falaram assim: nossa, vamos para o barquinho?
Nós vamos para o Brasil e outros lugares do mundo para tentar uma vida melhor, com toda a nossa experiência italiana. Yupi! Arrivederci! Eles foram pro navio. No navio, como eu descobri, eles pegaram vapor para vários lugares do mundo na mesma época. Eu não sei se por causa da Segunda Guerra Mundial, eu não sei se por mais condições de vida. Todos eles eram fazendeiros, jornaleiros, eles eram profissões simples e comuns. Então eu acredito que por causa da Segunda Guerra Mundial eles tiveram mais condições de trabalho, de vida, ou até não quiseram ir para a guerra. Então eles procuraram refúgio nos lugares onde não estavam participando da guerra. E onde era? Na América do Sul. A maioria veio para a Argentina, Colômbia, Chile, Brasil. Então eu descobri que o meu antenato foi aportou na ilha do Rio de Janeiro, que chamava Ilha das Flores. Acho que era esse o nome, se eu não me engano. Se estiver errado, Dias vai corrigir aqui por cima, aqui em algum lugar aqui. E lá, o vapor dele, vindo da Itália, aportou e ele buscaram lugares. Eles já sabiam mais ou menos onde iam, eu não sei como, isso eu não consegui relato nenhum. Eles estavam certos dos lugares onde eles iam. No caso do meu, ele veio para a região serrana de Nova Friburgo, Cantagalo, Trajano de Moraes, Duas Barras, para trabalhar como fazendeiro. Alguns relatos da nossa família diziam que a fazenda era deles, mas eu desmenti isso através de pesquisa, e as fazendas, na verdade, eram de outras pessoas ricas, nos quais eles estavam nas fazendas meio como caseiro. Eles cuidavam da fazenda, do gado, de tudo isso, né? Então eles viajavam muito aqui pela região serrana e fizeram bastante contatos, amigos, e a família cresceu bastante, e cada um nascendo na região onde eles estavam naquele momento. Tanto é que os filhos dele, todos nasceram em lugares diferentes. Nenhum nasceu no mesmo cartório, foi registrado na mesma igreja. Todos eles foram, um em Bom Jardim, outro em Cantagalo, outro em Trajano, outro em Duas Barras, outro em Cachoeira de Macacu, que não era Cachoeira de Macacu na época. Enfim, eram outros nomes das cidades. E isso é muito legal. Foi assim que eu descobri, com muita pesquisa na internet, certidões antigas. As certidões são os nossos maiores aliados. Elas têm informações vitais. Às vezes, naquela certidão que você acha que não tem nada, ela tem um pequeno registro ali, uma data, um caminho que vai te levar para uma outra direção, e talvez a direção certa, talvez a direção errada. Mas as certidões são muito importantes, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Onde estamos? Estamos no... Eu sou Savério, sou italiano, sou um fugitivo da guerra. Vindo para o Brasil, em 1800 e lá vai fumada, cheguei no Rio de Janeiro, com o intuito de ir para Nova Friburgo, região serrana, para que começasse a minha jornada como fazendeiro. Alguns relatos falavam que eu vinha de Pescara, outros da Calábria. Na verdade, eu vim de São Severino do Cano, Basilicata, uma região bem de interior da Itália. O intuito era tentar uma vida melhor para toda a minha família. Chegando lá, no Brasil, tive uma vida plena, me casei novamente, com Maria Barbosa Viana. Pessoal, o intuito dessa brincadeira aqui foi uma coisa bem amadora, né? A gente improvisou. Foi para poder explicar um pouquinho, através dessa brincadeira, que às vezes os relatos de onde o italiano veio, o antenato, são errados. E a gente não pode desistir das nossas buscas. Eu encontrei que ele veio de Pescara, né, uma parte da Itália, totalmente diferente da parte onde ele realmente veio, que foi São Severino do Cano, na Basilicata. Você precisa de um pesquisador na Itália, precisa de alguém te dando apoio por lá. Não adianta você querer daqui resolver tudo. É possível? Talvez sim. Talvez se você falar um italiano muito bem e quiser gastar muitas horas de telefone, você vai conseguir, né, por e-mail, a resposta é lenta. Mas um pesquisador, a profissão do pesquisador é buscar essas certidões na Itália com as informações que você tem. Então, vale a pena contratar, o valor não é nada absurdo, buscar. Eu dei sorte na minha busca, a certidão do meu antenato já estava tudo direitinho. Agradeço muito a Ingrid Violante e a Priscila Violante, que já me deram essas informações privilegiadas e eu não tive que buscar. Mas muita gente vai ter que fazer essa busca, né? E tem pessoas especializadas para poder realizar esse tipo de trabalho. Então, eu queria trazer um pouquinho de como foi, né, a minha busca. Eu vou relatar isso com mais detalhes nos próximos vídeos, do que aconteceu, os erros, as frustrações que aconteceram com todos vocês.
São muitos anos de pesquisa, né? As pessoas acabam perdendo as certidões, as informações, os relatos. Às vezes não tem ninguém mais vivo para poder relatar isso. Eu tive a sorte de algumas pessoas da minha família poderem me dar informações para que eu começasse a minha busca. Mas vocês vão conseguir também. Eu digo para vocês não desistirem. É uma busca muito legal, é uma história, é a sua herança genética, ninguém pode tirar.